Olá, meus caros, e este é o último vídeo. Nele, como vocês podem ver lá em cima no medidor, né? Página 20 de 23, e a gente vai pegar, na verdade, 21, né? Porque essa parte aí é só o título. E a gente vai pegar dos artigos 68 até o artigo 81, basicamente, beleza? E aí a gente encerra, porque os outros são besterol mesmo. Galera, lê sozinho, beleza? Aí é a parte, principalmente, tratando do processo, e aí tem a parte do processo, vai tratar, claro, disposições gerais, processo disciplinar e recurso. E por fim, uns 2 artigos da parte de disposições transitórias que eu achei interessante, que essa parte geralmente é mais chatinha, né? Se tem muita coisa que a gente já viu que não vai cair, isso é quase certo, até porque a gente tem o estatuto, muita coisa legal, então a gente não vai aparecer chata, essa monte de coisa chata não. E aí, menos ainda da parte transitória, né? Bom, sem mais delongas, até porque esse vídeo é provável que ele fica longuinho, meia hora. Salvo disposição contrária, aplica-se subsidiariamente, ou seja, a gente tem regras gerais, mas a gente vai pegar regras na falta ao processo disciplinar, as regras da legislação processual penal. Cuidado, que é comum que a banca coloque processual civil no lugar. E demais processos, as regras gerais ao processo disciplinar, aplica-se o processo penal. E aos demais, aplica-se o processo administrativo, primeiramente, Lei 9784, e em seguida o processo civil. Note que são 3 coisas para você lembrar e a banca pode muito fácil simplesmente mudá-las de lugar, né? Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários. Terceiro, nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive recurso. Por isso que eu disse que em vídeos anteriores que a parte de recurso ia ser tranquilinha, porque, a gente tem o prazo de 15 dias e acabou, entendeu? A gente tem que lembrar das hipóteses de incidência? Tem sim senhor, mas o prazo já está na conta. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo se conta a partir do primeiro dia útil imediato ao da notificação, ou seja, notifiquei, o dia seguinte é o primeiro dia do prazo. Agora, na publicação, o prazo se inicia do primeiro dia útil seguinte, ou seja, eu fiz a publicação hoje no dia útil seguinte. Acredito que na prática vai dar no mesmo, né? Mas, bom, está aí e esse é de 2018, inclusive. Então, decorem porque é disposição literal de lei, não tem como a banca pedir um grande entendimento disso, né? Do processo disciplinar. O artigo 70 diz que o poder de punir disciplinarmente os inscritos da OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional, em cuja base tenha ocorrido infração. Isso eu já vi várias e várias vezes cobrando, dizendo que quem pune é o Conselho Seccional em que a pessoa tem a sua inscrição principal. Não, é a inscrição, quem tiver ocorrido a infração, né? Salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Aí é o Conselho Federal que vai punir, pronto, né? Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções, a gente viu isso quando falou de subseções, naquele vídeo rapidinho, acho que ficou uns 4 minutos só, ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tem inscrição principal para constar dos respectivos assentamentos. Vamos pensar a seguinte situação. Joãozinho, ele cometeu uma infração disciplinar e pouco importa qual foi, em Salvador. Só que ele, na verdade, ele é sergipano e a inscrição principal dele, como sergipano, né, tá em Sergipe. Quem é que vai processar ele? O Conselho Seccional da Bahia, beleza? Feito isso, ele foi aplicado, vamos dizer, uma censura. Essa censura tem que ser registrada no assento funcional? Tem sim, senhor. Ela não vai ser publicada, mas ela vai ser constar do assento. Então, isso vai ser notificado ao conselho onde está a inscrição do cara, para que conste do respectivo assento. Pensa, inclusive, que inscrição principal todo advogado vai ter, mas inscrição suplementar não necessariamente. Aí o cara vai abrir uma suplementar para tomar uma infração? Claro que não. Vai para onde está o assentamento funcional dele, né? Que é o assento principal, a inscrição principal. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação nesse caso. O processo disciplinar deve ser concluído no prazo de 90 dias. Ou seja, eu posso suspender preventivamente, mas ele ficou sem o ganha-pão dele, né? E, em tese, ele ainda é inocente. Aí o prazo máximo virou de 90 dias.
Uma hipótese, por exemplo, poderia ser, vamos dizer que houve uma tentativa de homicídio de um advogado para uma testemunha-chave de um processo. Esse processo ele vai ser julgado pelo tribunal do júri e, a princípio, o advogado é inocente, né, até a condenação, e ele vai responder em liberdade, ou seja, em tese ele advogaria. Mas, por causa de uma grande repercussão à dignidade da advocacia, por exemplo, pode-se abrir um processo disciplinar para apurar se foi realmente um crime infamante que ele cometeu, né? Já que foi no exercício da profissão, e aí sim determinar a exclusão do fulaninho, beleza? Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Inclusive, a gente viu que o prazo de reabilitação, quando o fato constitui crime, conta-se da reabilitação, né? Da reabilitação criminal. E é claro, as instâncias são independentes e harmônicas. Existe a ideia de que se na instância criminal, na instância penal, ele foi absolvido por negativa do fator da autoria, isso vai reverberar. E só. A instância civil ela não interfere de maneira nenhuma e a instância penal que, por exemplo, nega a autoria de um crime ou mesmo que condena, ela não vincula, viu? Não tenho provas, então não posso condenar. Indúbio pro réu, né? Mas indúbio pro advogado? Não. Em dúvida, vai ser feito o processo administrativo normalmente e sim, pode-se chegar a uma conclusão diferente. Pode ser um caso que o advogado seja absolvido por falta de provas na instância criminal e, pelo mesmo fato, seja condenado, tenha seu registro cancelado na instância administrativa, beleza? Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa integrada. Note que não é só pessoa interessada, pessoa integrada, né? Eu falei isso, vixe, tô ficando cansado mesmo. Ou pessoa interessada. Note que não é só advogado, como eu já vi questão dizendo. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares, ou seja, a gente vai se importar com eles depois. Deixa eu dar uma parada. Para 81 tá perto, né? Os processos disciplinares tramitam em segredo de justiça, até para resguardar a segurança do advogado, né? A profissão, porque ele pode no final simplesmente o processo terminar arquivado, ele não sentado, né? Só tendo acesso às informações das partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Tranquilo, tranquilo. E claro, né? Procuração. O advogado tem direito a acesso a autos, mas não autos em sigilo, não sem procuração. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator. É você que vai relatar determinado processo. A quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Esse vídeo aqui acho que merecia uma regravação no futuro. Quem sabe no futuro eu não faço, não? Se tiver muito comentário, eu faço uma regravação. Se tiver muito view. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os tempos, pessoalmente ou por intermédio de seu procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado. Razões finais, depois da instrução, perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento. Note que aqui a gente fala de razões finais, a gente fala de defesa prévia. Qual é o prazo? Claro, é o prazo que estava lá no começo de 15 dias. Aqui a gente falou basicamente do como é o procedimento inteiro, então eu vou até grifar de uma cor meio diferente, beleza? Certo. Seguinte. Se após a defesa prévia o relator se manifestar pelo indeferimento liminar, esse deverá ser residido pelo presidente do conselho para determinar seu arquivamento. O prazo da defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante a juízo do relator. Vamos pensar uma acusação gigantesca. 15 dias só pode não ser tempo suficiente para o advogado, né, que está sendo acusado ou para o representante desse fazer sua manifestação. Se o representado não for encontrado ou for rebelde, sempre vai ter um defensor, e nesse caso um defensor da ativa. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Né? 7.4. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou exclusivo devolva os documentos de identificação. No caso, a famosa carteirinha do OAB vai voltar, até para evitar que, por exemplo, que ele se identifique como advogado, já que ele não é mais, já que ele foi cancelado, né? Pelo menos até a reabilitação. Dos recursos, olha os últimos aí, 75, aí eu depois vou falar 78, 80, 81. 7.5.
Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. De todas não. Quando elas não foram unânimes, mas essa decisão foi unânime. Mas sendo unânime, contrarie a lei, contrarie decisão do Conselho Federal ou ainda contrarie decisão de outro Conselho Seccional. E ainda, o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos. Aqui é tranquilo, contrarie lei. Cabe ao Conselho Federal. Ok. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor recurso recurso referido nesse artigo. Ok. Ainda bem que falta um pouco. Cabe a recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo seu presidente, pelo Tribunal de Ética ou pela diretoria da Associação da Caixa dos Advogados. Ou seja, terminou no órgão onde começou, então vai caber recurso para o Conselho Seccional e acabou. Não é como o Conselho Federal que tem o requisito de não unanimidade ou divergência, vamos dizer assim. Aqui é de tudo mesmo, acabou. Todos os recursos têm efeitos suspensivos, mas não vão ser esses que vão ser cobrados, exceto quando tratar de eleição. A eleição vai acontecer. Quando tratar de suspensão preventiva, porque se a suspensão preventiva foi decretada, em tese ela vai acontecer. E de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Em tese, o cancelamento vai acontecer. O regulamento geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Vamos nos preocupar com isso depois. Agora, disposições gerais, como eu disse, a gente só vai ver 3. O primeiro, o 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, CFOB, por 2/3, das delegações, editar o regulamento geral desse estatuto no prazo de 6 meses contar esta lei. Eu só queria ressaltar que era esse quórum de 2/3 e acabou. Isso daí tranquilinho até. 79 a gente vai pular. Eu recomendo que vocês leiam, até porque vai ficar muito pouca coisa, né? Faltando. Os conselhos federais e seccionais devem promover trianualmente, cada 3 anos, né? Notem que o mandato também, por coincidência, também é de 3 anos, as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados com finalidade consultiva. Não se aplicam aos que tenham assumido originalmente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data de publicação, as normas do título 2, blá 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 blá, assegurado o direito ao voto. Vocês têm alguns ex-presidentes que vão ter direito ao voto, é só isso. Esse 81 eu acho que eu grifei por equívoco. Mas bem, bom, é isso. E a gente terminou, como de praxe. No último vídeo eu vou deixar esse estatuto, o link dele, né? Bom, espero que seja útil para alguém, se não for também, estamos aí, né? Mas, bom, não esqueça de curtir, de comentar, deixa o like. Se você sobreviveu até aqui, faça questão, deixa um comentário. Eu sobrevivi, eu vi o estatuto da advocacia inteira. E é isso, boa sorte na OAB. A partir de segunda-feira, vamos ter um vídeo por dia. Eu vou fazer uma penca de questões para zerar as questões da OAB nesse fim de semana. E é isso, aproveitem os isolamentos, estudem muito bem, beleza? Falou, valeu.